Olá pessoal, Danilo Pinheiro. Eu vou gravar um vídeo para vocês para mostrar um pouco do que a gente desenvolveu no nosso script de DP Auto Rig System. Ele é um script, para quem não conhece, de automatização do rigging no Maya. É um script gratuito que você pode fazer download dele no meu blog, que é o nilouco.blogspot.com, ou então no GitHub você procura por DP Auto Rig System. Você pode fazer o download dele, tá? Ele é gratuito para utilização. E ele é super versátil porque ele é modular, ele tem orientação a objetos, isso faz ele ter um pouco mais de flexibilidade para criar qualquer rig que a gente quiser, tá? Se você quiser aprender um pouco mais sobre ele, tem alguns cursos que a gente pode orientar. Você vai no meu blog, você vai encontrar algumas coisas que podem te ajudar a utilizar ele tanto para estudos quanto profissionalmente, tá bom? Bom, basicamente o que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo é o que a gente veio fazendo nesses últimos updates dele, porque hoje é dia 25 de outubro de 2019. Eu vou fazer um release dele, que vai ser a release da versão 3.06, e eu vou só comentar com vocês aqui o que a gente fez nessas últimas atualizações, tá bom? Então, o que a gente fez basicamente foi, a maioria das coisas foram correções de pequenos defeitos, que a gente chama bugs, né? E também acrescentamos algumas coisas novas para corrigir ele, para melhorar o script, tá? Vamos lá, então a primeira que a gente fez aqui foi a download num plugin do Maya, um plugin nativo do Maya, que se chama QuaterNodes, que é o plugin de Quaternion. Então a gente consegue calcular rotações utilizando Quaternion. A gente tem esse plugin load. Então, no nosso rig, quem utiliza esse plugin é o Limb, tá? Porque o Limb, tanto para o braço quanto para a perna, ele vai ter um twist bone no início da cadeia dele, que vai calcular se a gente precisa ou não rotacionar o ombro, tá? Então, vou mostrar aqui, ó. Se a gente criar um rig de limb, por exemplo, ele tem aqui na base dele esse primeiro atributo aqui de bend, esse primeiro controle de bend, ele vai ter aqui, ó, auto twist bones, tá? Que quer dizer que se ele vai rotacionar ou não a base do nosso rig, tá? Do nosso módulo aqui. Se ele vai rotacionar ou não. Normalmente a gente deixa esse valor default aqui, e para esse cálculo acontecer bem feito, ele precisa dos nodes de Quaternion, que a gente tem que dar load nele aqui no Windows Site Preference Plugin Manager. Ele está aqui em algum lugar, que é o Quad Node. Em algum lugar ele está aqui, ó, Quad Node, tá vendo? Se ele não tiver dado load automaticamente no seu Maya, ele vai, provavelmente o script vai dar load nele antes de criar o rig desse módulo, para ele funcionar o módulo perfeitamente, o cálculo de quaternion. A mesma coisa para as pernas, tá bom? Isso evita flip e a deformação fica mais bonita desse jeito, tá? Então essa é a atualização que a gente fez. Depois a gente também fez um fix para o DP Rivet grudar exatamente os nossos controles na face onde precisa. Se vocês não conhecem ainda, por exemplo, aqui a gente tem um módulo integrado de tweaks. A gente pode posicionar na nossa face onde a gente quer criar realmente os controles de tweaks, no caso aqui para a sobrancelha, para as pálpebras, para o squint, que é aqui na parte da bochecha, tem a bochecha aqui também, e o lábio. Quando você riga eles vão criar controles com indirect skinning, porque aqui, ó, eles vão criar módulos de single, e cada um desses módulos de single aqui está habilitado em direct skinning. O que quer dizer indirect skinning? Ele vai skinar uma target para poder entrar no nosso rig sem precisar afetar o skinning final. Então, por isso que a gente chama isso de indirect skinning, tá? Basicamente o que a gente tem aqui o DP Rivet, que é esse daqui que a gente cria depois que o rig já está pronto, que é o Rivet aqui. Você vai dar uma geometria para ele, vai dizer os controles nessa listagem e ele vai fazer o attach. Tá? O problema que existia anteriormente é que ele criava um grupo aqui acima do nosso grupo de attach e ele não respeitava o pivô exato de onde estava o pivô do nosso controle. Ele pegava o shape do controle e colocava um pivô no seu controle. E isso daí dava alguns probleminhas. Ele não seguia exatamente a face quando a face movia por um blade shape, por exemplo. Ele não estava seguindo exatamente. Então,
Dessa forma, esse fix corrige isso e ele vai seguir exatamente grudado na geometria onde a gente quer, tá? É um fix do Rivet. Outro fix que a gente teve também foi basicamente posicionamentos de guias, tá? Quando a gente cria uma guia vamos dizer, do bípede ou do quadrúpede, eu reposicionei a criação dessas guias aqui, ó, que são as guias do jaw, ou seja, da mandíbula, do chin, que é o queixo, e o chow, que é aqui a parte da frente do queixo, tá? Então esses daqui eu só reposicionei para eles terem um pivô bem próximos uns dos outros e a gente escolher no skinning do nosso rig onde que fica cada um desses pivôs para a gente poder trabalhar só no skinning e dar um resultado legal para a gente, tá? Com essa alteração, o neck auto rotate ele teve uma só nomenclatura mesmo, coloquei o multiply divide para o cálculo, que não tinha esse multiply divide. E o joint labeling, isso daqui é muito importante saber. O que acontece no joint labeling? Quando a gente cria o rig quando ele é criado, vou criar aqui para a gente ver como exemplo. Quando o rig é criado, agora o sistema está criando o joint labeling. Que é isso? Todos os joints que ele vai criar, ele vai colocar uma etiqueta nesse joint, o label, ok? Por exemplo, aqui, ó, se a gente for ver um desses nodes aqui de joint, ele tem um joint labeling para ele aqui, ó. Essa opção aqui quando a gente vê no Attribute Editor, tá? O joint labeling dele atual é o UpArm 3. Então, ele vai ter essa nomenclatura aqui para ele poder encontrar do outro lado qual que é o certo. Ó. Inclusive, o joint labeling aqui, eu ainda vou dar um fix nele. Ó. Tem algum probleminha de fix, que ele está como 4. Aqui começa com 5, tá? Deve ser por causa do index que eu estou iniciando como 0, labeling, ó. E o joint já começa como 1, tá? Então eu vou corrigir, então. Ótimo saber que eu preciso corrigir isso. Já vou até anotar aqui para mim. Fix joint labeling start index number, tá? Então eu vou corrigir isso daqui para fazer o release já nessa correção feita, tá? O que esse joint labeling ajuda a gente a fazer? Ele ajuda assim, ó, porque a gente tem quando a gente vai fazer um mirror do skinning, a gente não tem o labeling, a gente tem que optar pelo mirror do skinning dessa maneira aqui, deixa eu apresentar. Skinning, mirror skin weights, tá? A gente vê como que as opções que ele tem, tá? Se a gente ver aqui em Reset, Settings, ele vai pedir o Closest Joint para a gente como padrão. Esse Closest Joint, às vezes é bom, às vezes é ruim. Por quê? Se dois joints estiverem muito próximos, como é o caso dos eyelids, do módulo de eye aqui, por exemplo, ó, a gente tem os eyelids, eles estão, o middle eyelid e o eyelid mesmo, estão no mesmo lugar. Quando a gente vê aqui, ó, a gente move um pouquinho, vê que tinham dois joints juntos ali, ó. Tinha o joint do eyelid e o joint do middle eyelid. Quando a gente faz o mirror desses dois joints para o outro lado, se ele procurar por closest joint, do outro lado também vai ter dois joints, um em cima do outro. Então ele não vai saber para quem ele vai copiar o skinning corretamente. Tá? Por isso, se a gente colocar nos nossos joints, no caso aqui, ó, o joint labeling, e um acima, não, um abaixo, isso. Aí aqui a gente tem um joint labeling, tá vendo? Ó? Esse joint labeling aqui para o middle, por exemplo, ele vai encontrar o mesmo joint labeling do outro lado, aí só que do outro lado vai ser o right, no caso, e ele vai conseguir saber, olha, se a gente pedir o nosso skinning como label, ele vai realmente passar de label para label, ele vai fazer o skinning bem correto de um lado para o outro. Eu sempre deixo aqui close one-to-one como segunda opção de influência, porque quando ele copiar, se ele não encontrar uma label, ele copia o nome, tá? Essa é uma maneira de a gente poder fazer o nosso rig funcionar direitinho. Então, o que a gente tem mais de opções aqui de atualizações? Deixa eu apresentar para vocês. O bípede e quadrúpede, eu tirei um pouco o annotation dos dentes, tá? Que estava muito poluído ali no nosso personagem. Deixa eu só mostrar para vocês. O que foi isso? É assim, ó. Quando a gente cria um bípede ou quadrúpede,
ele já vem integrado com os módulos de dentes, tá? Então, os dentes, agora a gente tem o dente, por exemplo, aqui, de o pivô principal do dente, tá? Que é esse daqui, que é o pai dos dentes mesmo. Aí depois a gente tem o middle dos dentes e o side dos dentes. Esse aqui vai ser o mirror, vai dar um mirror, então a gente vai ter controle para os laterais dos dentes também. A gente esquinar os sides e o middle no dente. Então, nesse caso, a gente tem essa atualização em que eu só simplesmente tirei, vamos dizer, eu tirei aqui o annotation deles aqui. Tem alguns aqui que estão sem annotation. Simplesmente tirei. Estava ficando muito poluído com muitos annotations desses, tá? Deixei só os principais mesmo. Coisa simples. Vamos ver o que mais que a gente tem de update. A gente tem um novo módulo DP Isolate. Esse a gente gravou uma pequena série de tutoriais, de vídeos tutoriais que você também encontra no meu blog, para entender bem sobre essa ferramenta. Basicamente ela é aqui, ela ainda está com o ícone antigo, mas provavelmente o Google vai nos ajudar a criar alguns ícones novos, porque ele que criou esses ícones bonitos, e ele vai criar para a gente. O DP Isolate, basicamente, ele vai isolar o setup, que a gente tem um novo módulo para isso, tá? Uma nova ferramenta, tá? Se você quiser, você pode aprender sobre ela no nosso, no nosso tutorial. Vamos lá, o Limb, agora a gente também fixou algumas coisas do IK Spring. Tá? Normalmente esse IK Spring a gente utiliza quando a gente tem um rig de quadrúpede. E eu até separei algumas imagens aqui para mostrar o que é esse bug que existia. É assim, ó, na nossa pose neutra do nosso personagem a gente teria esse aqui como resultado, tá? E a gente também tem aqui, ó, quando a gente vai aplicar o stretch, esse aqui é o stretch que estava com erro. Antes da correção nossa do DP Auto Rig System. Aqui a gente tinha o IK Spring Solver com um erro, que era o erro de que ele estava escalando quando ele aplicava o Spring nele e tinha o stretch, ele estava aplicando o stretch em apenas um dos eixos, só no eixo onde ele estava fazendo esticada desse nosso joint, tá? Esse problema é um bug que existe no IK Spring Solver do Maya mesmo. Então, se a gente, ao invés de fazer isso, escalar todos os eixos, ele vai corrigir. Então, por isso que a gente fez aqui no nosso fix. A gente escala agora todos os eixos do limb e ele vai, se ele tiver IK Stretch, né? Ok, IK Spring Solver junto com o Stretch. Aí, se a gente escalar os três eixos, ele funciona direitinho. Então, agora o nosso rig já está funcionando bem o que a gente precisa. Vamos lá para a gente terminar essa lista, não ficar muito longo. A gente tem aqui também o foot. O reverse foot ele estava com erro na hora de fazer o ângulo dele, tá? Quando a gente criava o reverse foot aqui, ó, por exemplo, nessas guias, o reverse foot a gente tinha um probleminha. A gente não podia, por exemplo, rotacionar o pé e deixar esses aqui laterais rotacionados. Agora a gente já pode. A gente pode rotacionar do jeito que a gente quiser. Quando a gente criar esse rig, ele vai respeitar para a gente o reverse foot da maneira que deve orientar exatamente essas guias de controles, tá? Ainda já vai criar, só um minutinho, ok. Então agora se a gente vê o reverse foot, ele tem o foot rule, por exemplo, funcionando agora no lado certo e o side rule também, ó. Então, eles estão respeitando a guia que a gente criava. Antes estava com um probleminha que eu não estava dando o freeze transformation onde precisava e ele não estava criando com a orientação certa do reverse foot. Agora ele está boa. Viu? Outra coisa, o target mirror, a gente teve alguns problemas em um projeto onde o rigger ele estava com dificuldade de criar as targets de blend shape, o mirror da target de blend shape com essa ferramenta que é o target mirror. Ele pegava o modelo base dele, que é o original, mas o original, a cópia dele não estava como cópia exatamente. A cópia dele estava com uma transformação, ou seja, estava com uma deformação, tinha um node de cálculo ali, que não era desejado. Então não era uma target exatamente original, ela já tinha alguma deformação nos vértices. Então quando ele fazia o mirror a partir dessa target, dava essa transformação, essa deformação, desculpa, em todas as targets. Isso não funcionava bem.
Tá? Então, o que eu corrigi foi exatamente o script agora Target Mirror vai verificar se tem alguma coisa de histórico na nossa geometria antes de criar o mirror dela, tá? Eu ainda tenho que testar isso em produção, então isso daqui ainda está em teste de produção para ver se esse problema vai solucionar da maneira que a gente mudou o algoritmo, mas o script está funcionando do mesmo jeito, tá? Outra coisa é o IK FK Snap. Ele estava com problema de que quando a gente mudava de IK para FK, por exemplo, aqui no braço, ele mudava o IK FK, funcionava no nosso personagem, por exemplo, tudo certinho aqui, o IK FK Snap. Ok, esse script que a gente alterou e atualizou ele, tá? Quando a gente mudava de IK para FK, ele mantinha a posição, mudava da IK, FK, igual está acontecendo aqui, ó, tá tudo certinho para a gente poder trabalhar em FK, mas ele não alterava no atributo do option control, ele não alterava esse atributo aqui. Então que alguma coisa aconteceu nessas histórias aí de atualizações, que alguma coisa se perdeu, ou mesmo na atualização mais nova do Maya. Eu não havia testado no Maia 2019, mas agora já está funcionando. A gente consegue pegar qualquer opção e mudar de IKFK e ele altera aqui para a gente também no nosso option control. Se quiser voltar, ficar para IK, ele mantém a pose, é o que a gente precisa nesse script mesmo, tá? Então essa é a atualização. E a gente tem aqui mais uma última atualização, que foi a última que a gente fez, que é o Base Class. E agora, por exemplo, quando a gente cria um novo rig e a gente quer manualmente escrever ele aqui, por exemplo, esse aqui é o meu teste. Bom, se eu duplicar ele agora, ele vai duplicar e vai colocar a nomenclatura certa. Ele vai colocar teste 1, teste 2, teste 3. Se eu voltar no teste e clicar aqui, ele vai criar o teste 3, tá vendo? Agora eu consegui fazer uma nomenclatura real, igual o Maya faz para a gente. Ele vê qual node que tem a mesma nomenclatura e acrescenta um valor numérico na frente dele. Antes ele acrescentava aqui teste 1.1, teste 1.1, teste 2.1, teste 3.1. Estava errado o algoritmo. Agora está certo para a gente poder ter a nomenclatura de acordo com o que a gente precisa, tá? De acordo com o padrão do Maya. Essa foi a atualização e também a gente tem, quando a gente aplica no final do rig criado um Optimize in Size, ele não está mais deletando alguns grupos que existiam vazios no rig depois da integração entre os módulos. Existia, por exemplo, o módulo do food, ele integrava-se ao módulo de o limb, né, que é o lag, e essa integração deixava alguns grupos vazios, porque a gente fazia alguns parents e alguns grupos vazios existia, e quando aplicava o Optimize Size depois do rig pronto, ele dava uma limpeza nesses grupos e assustava alguns riggers que falavam assim, epa, peraí, tá limpando coisa aqui do outro rig, então tem algum problema, mas não tinha problema nenhum limpar eles, mais mesmo porque se ele agora não limpa esses grupos, a gente fica mais seguro de que o script está consistente, está sólido, tá? Então, o que eu fiz foi remanejar essa integração para não sobrar nenhum grupo vazio. Só vai sobrar grupo vazio agora se o foot for criado sozinho, sem o limb, aí, no caso, eu não quis criar um locator só para segurar um grupo vazio desnecessário no rig, então ele vai pagar mesmo assim, mas é bom para limpar, tá? Outra coisa dos olhos é que eu corrigi, por exemplo, o middle proximity, tá? Que ele estava com um valor sem o clamp, ele estava com um valor menos do que 1 ali, então ele dava uma escala errada nos olhos, mas agora já está consertando para as pálpebras funcionarem certinho, tá? Vamos ver o que mais que a gente fez aqui. O Utils eu também atualizei ele, é um script que não tem acesso aqui, ele é só o core mesmo do AutoRig, ou seja, ele está na parte do AutoRig criando funções para tudo funcionar. Então, nesse script Utils, o que foi feito foi uma limpeza dos grupos zero out, que antes eles viam como duplicação do controle, e se o controle tivesse, por exemplo, atributos extras, esses atributos extras continuariam no grupo zero out. Desnecessariamente, esses atributos não precisariam existir. A atualização que foi feita foi exatamente tirar esses atributos desnecessários do grupo zero out.
Bom, é simples assim. E também agora quando a gente dá load no nosso rig, ele, no nosso auto-rig, claro, ele vai printar para a gente qual versão que ele está utilizando. Aqui, por exemplo, ó, ele já printou para a gente que ele está na versão, ele deu load na versão 3.513, que é a atual. Nesse caso, então, agora eu vou fazer um release no GitHub e a gente vai ter a versão 3.6 logo depois que eu corrigir esse start index aqui do nosso library. Eu já vou fazer esse update e esse update vai ser então a nossa nova versão 3.6. A partir daí eu tenho algumas ideias de implementação de novos módulos e eu não vou me ocupar muito com essas correções de bugs, eu vou mais criar módulos novos para ajudar o nosso trabalho, tá bom? Isso aí, espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu tudo, não se preocupe, isso daqui é muito técnico. Isso aqui tem muito a ver com programação. Não se preocupe se o script tiver algum probleminha, me avise, por favor, que eu tento corrigir da melhor maneira possível, tá bom? Obrigado, valeu.